Por que será que a gente protela tanto as nossas atividades, as nossas responsabilidades, os nossos planos? Por que que a gente adia tanto? Por que que a gente procrastina tanto? Adia planos, responsabilidades, atividades do dia a dia, do cotidiano. Às vezes porque aquilo tem uma responsabilidade absurda. Você sonha, cria metas, anseios, planos, só que você se sente desconfortável porque para você chegar naquele ponto você precisa de muito empenho, de muita dedicação, de muito comprometimento, de muito desenvolvimento, e você vai se limitando e achando insuficiente, incapaz de agir, porque você não se sente, que você não se enquadra naquilo, que você não está preparado, muita responsabilidade, você precisa ser mais empenhado, você tem que ser obcecado por aquilo para poder conquistar alguma coisa. Mas por que que você se dedica tanto a projetos de terceiros do que do seu próprio projeto, do seu próprio interesse, das suas próprias metas? Ou por que que a gente protela, a gente adia, a gente procrastina tanto em atividades do cotidiano, coisas habituais, corriqueiras do dia a dia? Eu, por exemplo, sinto muita dificuldade para fazer atividades do cotidiano, coisas simples, corriqueiras do dia a dia, e são pequenas coisas que a gente deixa para depois. Um simples ato de lavar a louça, organizar a casa, lavar o banheiro, lavar a roupa, são pequenas atividades diárias que a gente pensa é corriqueiro, precisa fazer todos os dias, é coisa simples, dá pra fazer depois, e daí a gente vai deixando pra depois, acumula diversas responsabilidades, diversas atividades, diversas tarefas do cotidiano, acumula tudo para fazer no momento só, daí acumula, você se sobrecarrega muito, você depois fica passando tempo consumindo conteúdo superficial na internet ou fazendo coisas que não tinha tanta urgência, só para passar o tempo. Não é nem para questão de passar tempo, porque você não era para estar passando o tempo, porque você sabe que tem atividades diárias, corriqueiras, que tem que ser feita, mas você adia porque você acha, é fácil, vou deixar para depois. Vou deixar para depois, você acumula um monte de atividade corriqueira, cotidiana, atividades simples que em 15 minutos você faz, só que você acumula diversas coisinhas simples para fazer, e aí acumula tudo para fazer de uma vez só. E daí isso leva a uma exaustão mental, uma fadiga, e você fica ansioso. Por que que a gente não faz logo o que tem de ser feito? Coisas simples, corriqueiras, habituais do dia a dia, que a gente faz logo, alivia a ansiedade, o estresse. Porque se a gente fazer logo o que tem de ser feito, como meu pai sempre costuma dizer, o que tens de fazer, faças logo. Se você sabe que precisa ser feito, por que que não faz instantaneamente? É fácil, é simples, só que a gente fica sempre protelando, deixa pra depois, deixa pra depois, deixa pra depois. Bom, eu vou pegar um livro aqui pra mostrar pra vocês. Coisa simples, corriqueira do cotidiano, fácil de fazer, habitual do nosso dia a dia, fácil, simples, qualquer um sabe fazer, mas não, precisa de um método específico para pôr em prática. Fui lá e comprei esse livro aqui. Marie Kondo, A Mágica da Arrumação.
Por quê? Porque minha cabeça tá super saturada e eu sinto que para poder aqui estar bem, o externo tem que estar bem. E antes, quando a gente tá com a cabeça tudo organizada, o externo é um reflexo do que tá aqui. Então, quando você alivia essa tensão, essa quantidade massiva de informação na nossa mente, quando a gente para de ficar drenando a nossa energia com coisas superficiais e age com aquilo que há necessidade, com as atividades diárias corriqueiras que devem ser feitas, a gente alivia, porque sabe a sensação de dever cumprido? Que você agiu e fez o que deveria ser feito. Nosso corpo libera um hormônio de recompensa que é a dopamina. Essa dopamina barata, superficial, que a gente vive descartando, escoando energia, consumindo conteúdo vazio, superficial na internet, a gente poderia estar sentindo e liberando esses hormônios, esses neurotransmissores de questão de dopamina, alivia a nossa ansiedade. É engraçado porque a gente libera a dopamina e fica estressado, desanimado, sem vontade de fazer nada. Mas é justamente porque a gente fica com uma sobrecarga de coisas para fazer, a gente sabe que deveria ser feito, a gente não faz, fica adiando porque como é corriqueiro, é chato. Não é que seja chato, é que é tão simples e fácil de ser feito que a gente fala, deixar para depois. Só que aí acumula muitas coisas para fazer, a gente não faz e depois faz em cima da hora, correndo, nervoso, ansioso. Daí a gente fica com doenças psicossomáticas, ansioso, com gastrite, com dor nos nervos e ansioso e sem necessidade. Eu comprei esse livro aqui sem necessidade, pode até ser, porque eu já ouvi o audiobook desse livro no YouTube e eu achei muito interessante, por isso decidi comprar esse livro, porque eu acho que é de grande valia. Ele traz uma orientação de como fazer, de como agir, embora eu já tenha um repertório, um conhecimento que a gente vai criando ao longo da vida, é um raciocínio lógico. Como programação, variáveis, que a gente, na programação tem as variáveis que a gente organiza as coisas, é como, espaços no armário para organização do ambiente, ou cada ambiente, cada objeto tem o seu lugar ideal, e essa organização faz sentido, alivia o estresse. Quanto mais a gente coloca em prática aquilo que é necessário, que é aquilo que a gente sabe que tem que fazer, e a gente se antecipa, faz o que é necessário antes de fazer algo que a gente tem vontade, por ludismo, só por vontade mesmo, e faz aquilo que tem de ser feito, alivia o estresse e a ansiedade. É por aí, a gente deveria fazer isso e a gente não faz. A gente fica adiando coisas corriqueiras só porque a gente acha chato, porque é corriqueiro. Só que a gente pega no ponto de que quando a gente pensa no lado positivo do negócio, que a gente pensa, isso vai ser divertido, a gente para de ficar colocando negativo e a gente é grato porque aquilo tem uma certa função. Por exemplo, eu tenho louça para lavar porque graças a Deus eu tenho louça para lavar porque eu tenho comida para comer. Ou graças a Deus eu tenho louça para lavar porque eu trabalho com isso, eu tenho coisas que eu preciso, que é caso de necessidade, tanto no dia a dia quanto no trabalho. Eu preciso dos recursos limpos para poder trabalhar. Eu preciso dos recursos limpos e organizados para ter uma vida saudável emocionalmente ou uma rotina, um cotidiano agradável. Então, é por isso que a gente deveria fazer o que deve ser feito antes daquilo que a gente quer fazer como lúdico, como entretenimento.
porque a gente alivia a tensão, a ansiedade, porque a gente deixa as responsabilidades para depois. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like aí para ajudar no algoritmo, para ele detectar que esse conteúdo é relevante. Se você acha que alguém precisa desse conteúdo, envie esse vídeo. Comenta aqui, deem sugestões, falem o que vocês acharam do assunto, o que vocês acham sobre isso, sobre questão de desenvolvimento pessoal, filosofia, storytelling da vida real. Sou uma pessoa da vida real, tenho emoções, tenho sentimentos, tenho devaneios, e eu aqui exponho esses pensamentos e devaneios para compartilhar mesmo a minha rotina, as minhas ideias, os meus pensamentos, para que eu seja, não só meus questionamentos e questionamentos próprios, como das pessoas em geral, para levar a reflexão para que elas mesmas descubram a própria luz, os seus interesses, e desperte ela ver um reflexo em mim, encontrar a luz própria. Isso seria o que o Sócrates chamava de maiêutica, que a gente faz perguntas para que a luz encontre, porque a gente descubra em nós mesmos. É só questionando que desperta, que a gente se torna, que a gente percebe que a gente não é algo do acaso, uma casualidade. A gente tem um propósito e a gente descobre a nossa luz. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Falou!